Veja bem, né? O oráculo egípcio, que hoje seria a Cabala, ele nasceu em 3.920 a.C. O faraó Menes, que foi o primeiro faraó egípcio que uniu as tribos do Vale do Nilo e fundou a nação egípcia. Uhum. Ele viu que cada tribo tinha uma arte mágica, um sacerdote e um deus. Então, ele, como era um guerreiro e livrou o Vale do Nilo de ataques de ladrões do deserto, ele juntou tudo isso. E o primeiro compêndio foi o Livro dos Mortos Egípcios. Esse sábio Teute, ele que realmente desenvolveu isso. E no decorrer de toda a história milenar egípcia, foi sofrendo alterações até chegar aos dias de hoje, que ampliou muito, porque no Antigo Egito ela era relacionada somente aos deuses. E eu tenho uma teoria de que os deuses egípcios nada mais eram do que entidades espirituais e que os sacerdotes médios desenvolvidos canalizavam essas mensagens. Só que o povo era muito ignorante naquela época. Então, eles começaram a identificar essas entidades como os animais. Então, o faraó, o falcão. O falcão é do faraó. Por quê? Ele tem uma visão geral, ele voa alto. Então, o faraó, ele é protegido por Horus, que é o falcão. Uhum. Na terra, o faraó é protegido por Amon-Ra. Amon, o carneiro, porque o carneiro é forte, é corajoso, ele briga. Então, todo esse sincretismo, durante 5.000 anos de civilização egípcia, foi compilado no Livro dos Mortos e foi sofrendo alterações e muitas melhorias. Uhum. É interessante. Tem muita história, né? O Egito, como a gente estava conversando, é um lugar muito místico, muito interessante, assim, né? Você que já foi várias vezes para lá, você inclusive faz excursões para lá, você já vai há 11 anos seguidos. O que tem lá do Egito que você pode contar para a gente? Assim, tirando a Cabala, que a gente vai falar bastante disso, o que você pode contar lá das coisas incríveis que só lá que se vê? Olha, você vai em determinados locais, você encontra pessoas do mundo todo. Uhum. E você encontra pessoas chorando. A emoção é muito grande, porque mesmo sem saber, ou profetizando uma outra religião que não acredita em reencarnação, a pessoa tem contato com as suas vidas passadas. Não existe dúvida de que todos nós encarnamos no Egito pelo menos umas 5, 6 vezes. Uhum. Todo esse misticismo que existe dentro de nós está gravado no inconsciente profundo nessas encarnações egípcias. Sim. Eu tenho certeza disso. A gente gosta do Egito de graça, né? Ninguém entende por quê. Porque é misterioso, tá? Né? E o meu grupo eu levo também para locais em que turistas não vão. Vamos, pirâmide, esfinge, não sei o quê. Mas tem alguns locais que precisa de um passe especial para poder ir e nós conseguimos e levamos. Entendeu? Principalmente algumas sepulturas do Vale dos Reis em que não tem acesso. Tem que pôr uma máscara, como nós estamos usando, né? Uhum. Não entra sozinho. Entram 2 pessoas por vez. Uhum. Então, para ver a maravilha, por exemplo, da sepultura de Sete I e de Ramsés VIII. É algo inacreditável. Então, nós vamos para locais assim bem diferenciados, com vivências. No Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, fazemos vivência na ilha de Philae, no templo de Ísis, construído por Alexandre o Grande, melhorado por Cleópatra, né? Então, veja bem, é uma viagem ao passado
de 5.000 anos. É uma viagem inesquecível, né? Quem vai nunca mais esquece de passear lá, não. Exato, porque eu sempre tive vontade de conhecer o Egito, desde criança, né? Quando eu assisti aquele filme Os 10 Mandamentos e tal. Eu não assisti a segunda parte do filme. Eu ficava vendo o esplendor do Egito na época que o faraó dos 10 Mandamentos não era Ramsés II, né? Ele foi Akhenaton. E aquele esplendor magnífico, eu ia todos os dias no cinema. Todos os dias, eu assisti umas 40 vezes os 10 Mandamentos, mas só a primeira parte. Aquilo virou uma febre na minha vida. Até que eu recebi esse convite para ir, possibilidade de me licenciar do Serviço Público do Estado e ficar no Egito trabalhando. Foi uma experiência realmente que, enquanto eu viver, eu não me esquecerei.